Olá pessoal, bom dia. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje, recheado com a palavra do nosso Deus, bênção, para as nossas vidas. Nós vimos aí em 1 Samuel, no capítulo 6, que após esses fatos narrados aí anteriormente, depois de passar por várias provações, durante 7 meses, os filisteus então resolvem devolver a Arca da Aliança aos seus respectivos donos. Orientados ali pelos sacerdotes e adivinhos, prepararam ali uma oferta para ser entregue junto com a arca, em oferta pela a culpa de que eles haviam cometido. Contudo, nós vamos ver a partir do verso 7 que eles ainda não estavam bem seguros de que realmente o que aconteceu com eles foi obra de Deus. E os sacerdotes orientam fazerem mais um teste. Observe o verso 7. Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda o jugo, e atai-as ao carro, seus bezerros, levá-los-ei para casa. Quem já teve a oportunidade aí de estar no campo ou em uma fazenda de gado, já pôde perceber como ficam arredias as vacas, quando acabam de criar. Chegar perto delas pode ser um risco, pois elas se colocam em defesa de seus filhotes. Agora, a orientação deles é afastar os bezerros recém-nascidos de suas mães. Fica imaginando se não foi uma astúcia desses sacerdotes, pois as afirmações que eles estavam fazendo poderia não dar certo. A praga que estava sobre o povo poderia não acabar, e eles poderiam ficar ridicularizados. E vejo o plano deles nesta ação de separar as vacas de seus filhotes, que tiraria de seus ombros ali a sua responsabilidade. Prepare um carro, coloque a arca em um cofre com as ofertas e coloque as vacas em direção a Bet-Sem. Mas observe, se elas se deslocarem para lá, saberemos que foi Deus de Israel que fez este grande mal. Mas se não forem, saberemos que foi uma casualidade e não a obra de Deus. Aí poderemos ficar com a Arca da Aliança. Esta é a ideia citada aí nos versos 8 e 9 do capítulo 6, que você pode observar. Eu tenho falado da ação de Deus nas nossas vidas e que Ele está no controle de todas as coisas, mesmo quando nos é apresentada uma dificuldade, uma enfermidade, uma catástrofe. Temos que continuar sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós lemos aí na sua palavra, podemos observar estas coisas. Um exemplo é o Salmo 23, que nos diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não podemos olhar para este salmo e pensar somente em benefícios para nós, pois somos sujeitos a todas as coisas. Inclusive, no mesmo salmo diz que podemos passar até pelo vale da sombra da morte, e mesmo assim o bom pastor cuidará do seu rebanho. Durante 7 meses, Deus castigou aquele povo, mas com o objetivo de mostrar o seu poder e sua vontade. E observamos que este poder ele foi reconhecido por aquele povo. Aqueles homens põem em prática as orientações dos profetas, colocando as vacas no carro e os filhotes eles encerram dentro de casa. Carregaram o carro e colocaram na direção de Bet-Sem. Vemos no verso 9 que as vacas se deslocaram em direção a Bet-Sem, alegres e saltitantes. Não é o que diz a palavra. Elas foram andando e berrando. Tento imaginar aqui o sentimento daquelas vacas, ao se deslocar e não poder estar com seus filhotes. No meu pensamento, este berro das vacas era, na verdade, um choro de lamento, mas orientadas por Deus, não deixam de fazer a sua vontade. O início do verso 12 diz: as vacas se encaminharam diretamente. Não foram espancadas ou empurradas. Elas apenas se dispuseram a ir. Elas permaneceram na sua jornada sem olhar para trás, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, sendo acompanhadas pelos filisteus, que certamente torciam para que elas se desviassem.
Interessante comparar este fato com a vida daqueles que são escolhidos do Senhor e permanecem firmes na sua presença. E às vezes até morrem, mas não negam a sua fé. Biblicamente, eu gosto muito do exemplo de Estevão, mencionado lá no final do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, quando ele está à frente dos seus acusadores por causa da pregação do Evangelho, é apedrejado até a morte. Mas antes da sua morte, ele eleva a sua voz a Deus e intercede pelos seus algozes. Senhor, não lhes impute este pecado, permanecendo firme em suas convicções perante ao Senhor. Não só na Bíblia, tem vários fatos relatados também nas revistas, né, espalhados pelo mundo. Temos várias narrativas de homens e mulheres que foram mortos por proclamarem o nome de Cristo e sua obra. Aquele gemido ali em forma de berros certamente foram ouvidos pelo Senhor. E com certeza, os nossos gemidos mais tristes o Senhor ouve e no seu tempo ele nos consola. Aquelas vacas mostraram para aquele povo e os sacerdotes que foi o poder de Deus que agiu na vida deles. A ordenança do Senhor foi deixada para o seu povo e todos nós. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Vai ser moleza, todo mundo vai entender, é tranquilo. Não é esta a promessa. Não vai ser fácil, os corações estão endurecidos, poderá ser apedrejado, mas tenha certeza, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele estará presente, se alegrando nos momentos mais alegres, nos carregando no colo, se for preciso. Que nós possamos entender o nosso chamado e não nos desviarmos dele, mesmo que possamos passar por lutas e dificuldades. O caminho estreito, ele nos conduz à salvação, e o caminho largo e espaçoso nos leva à perdição. Coloque sua vida na presença do Senhor, olhe para o que ele determinou para você e não se preocupe com as dificuldades. Elas virão, mas o Senhor estará contigo e, se for preciso, te carregará no colo. Amém? Que Deus nos abençoe. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Não esqueça, vamos tomar um cafezinho. Tchau, pessoal.